Um medicamento que tem um efeito parecido com benzodiazepínico, mas não causa dependência e pode ajudar na ansiedade. Já ouviu falar da buspirona? É sobre ela que eu vou falar nesse vídeo. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para receber novos vídeos e compartilhar para quem precisa. A buspirona é um medicamento que a gente ainda não tem certeza de como é que é o mecanismo de ação definitivo. A gente sabe que tem uma ação em 5-HT1, que é o receptor da serotonina, parece ter uma ação em receptor dopaminérgico e que tem um efeito essencialmente ansiolítico. Ele não age nos receptores GABA, como os benzodiazepínicos, mas ele tem um efeito de diminuir a ansiedade. É um medicamento que a gente usa em casos de ansiedade generalizada e em casos de ansiedade que não melhoram, aqueles quadros mais leves de ansiedade, que a gente não quer usar um medicamento tarja preta que possa causar algum tipo de prejuízo ou dependência. É um medicamento que não é a primeira escolha para tratar a ansiedade. Quem acompanha inclusive os vídeos do canal já sabe que para tratar a ansiedade, primeiramente a gente precisa fazer um diagnóstico e segundo, terapia e inibidores seletivos, que são o principal medicamentos que a gente usa na ansiedade. Mas a buspirona pode ser sim um medicamento que pode nos ajudar. Então muitas vezes ele é usado em associação com os inibidores seletivos para melhorar a resposta. É um medicamento que ele tem um perfil de ação mais curto, então ele vai durar mais ou menos umas 8 horas o efeito para diminuir a ansiedade e ele vai ter que ser tomado 2 a 3 vezes por dia. Alguns pacientes com 2 vezes ao dia se adaptam bem, alguns outros pacientes precisam de uma ação maior, então a gente tem que fazer 3 tomadas diárias, e que é o principal problema da buspirona. Apesar de ser uma boa medicação, essa coisa de ter que tomar mais vezes ao dia acaba atrapalhando. Outros usos da buspirona: bruxismo causado pelos inibidores seletivos. Então aqueles pacientes que começam a fazer o uso do inibidor seletivo e começam a ter bruxismo, muitas vezes a gente pode usar a buspirona para ajudar. Pacientes que têm diminuição, alteração da libido por causa de medicamentos inibidores seletivos, também parece que ele pode ajudar. No estresse pós-traumático, parece que ele diminui um pouco da ansiedade. Além do transtorno disfórico pré-menstrual, parece que a gente pode ter uma melhora dos sintomas disfóricos pré-menstruais. Isso que a gente fala são evidências incompletas. O que tem certeza da evidência é para ansiedade generalizada e para episódios mistos depressivos ansiosos. Os principais efeitos colaterais da buspirona: de forma geral, uma medicação bem tolerada. Os efeitos colaterais mais comuns são tontura, dor de cabeça e sonolência, mas pode dar enjoo, boca seca, dor abdominal, irritabilidade. A maioria dos pacientes acaba tendo menos efeitos colaterais. Muitas vezes, na prática, o que a gente vê é que às vezes não é o bastante para segurar a ansiedade, se for uma ansiedade muito intensa. As apresentações: a gente tem comprimidos de 5 e 10 miligramas e os nomes comerciais Buspar, que é o medicamento referência, e Ancitec, que é o medicamento similar. A gente normalmente vai começar com 5 miligramas de 2 a 3 tomadas diárias e a gente vai ajustando essa dose conforme a resposta, a gente podendo chegar até 60 miligramas ao dia, dividido em até 3 tomadas. Então, de 10 a 60 miligramas. Então, a gente vai fazer esse ajuste de dose. Gestantes, lactantes e crianças, a gente não tem evidência de uso. E idosos tem que ter um uso com cuidado, então muitas vezes a gente pode usar uma dose mais baixa. E ele pode demorar de 1 a 3 semanas para a gente ter esse efeito, que é um efeito ansiolítico que a gente precisa. Então não é um medicamento que você vai tomar e ele já vai diminuir a ansiedade. Diferente do benzodiazepínico, que logo no primeiro comprimido a gente já sente esse efeito. Mas depois que ele já está com essa ação estabilizada, de 60 a 90 minutos para eu começar a sentir o efeito depois que eu já estou estabilizado de 1 a 3 semanas. Em relação à alimentação, pode ser usado depois da alimentação, o que atrasa um pouquinho a absorção, mas como alguns pacientes acabam tendo uma irritabilidade gástrica, até às vezes fazer uso depois da alimentação faz com que não dê esses sintomas de gastrointestinais, náuseas ou vômitos. Então, sobre a buspirona era isso. Se ficou alguma dúvida, não te acanhe, escreve aqui embaixo. Conhece alguém que toma? Já tomou? Me conta aqui também como é que foi a tua experiência. Nos encontramos nos próximos vídeos.